Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início no culto dessa noite. Convido a igreja para abrir a Bíblia em Efésios 2. Glória a Deus. Somos gratos a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido de estarmos na presença dEle. Culto de Santa Ceia. Só temos a agradecer ao Senhor Jesus. Foi um dia maravilhoso hoje. Tivemos batismo. Então, só glória na igreja. Efésios 2. Os irmãos que acharam, diz amém? Amém. Em Efésios 2, vamos ler ali no verso 8 e o 9 só. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No 9 diz assim: não pelas obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vou ler só esses dois aqui. Então, irmãos, nós somos salvos somente pela graça do Senhor Jesus Cristo, não porque nós merecemos, porque nós não somos merecedores de nada. Na verdade, a gente só merece a morte, né? Nós, pecadores, só merecemos a morte. Mas a graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou. Um dia Ele se entregou naquela cruz, como alguns dizem, né? Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. O preço foi alto, foi um preço de sangue, foi um preço de cruz. E isso que nos alcançou. E aqui também diz que é pela fé. Ou seja, Jesus morreu por todos. Ele se entregou por todos nós. Mas somente aqueles que exercem a fé, que confiam, que creem, serão salvos. A palavra do Senhor Jesus diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Mas antes do batizado tem o crer. Então nós temos que crer para ser salvos. E aqui ainda Paulo continua dizendo que não é pelas obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie. Então não adianta a gente pensar que é porque a gente é bonzinho, que nós ajudamos os pobres necessitados, as viúvas, que nós vamos ser salvos. Não é por meio das obras que nós conquistamos a salvação. As boas obras, boas práticas são importantes sim, mas as boas obras, elas não são o caminho para a salvação, mas sim o resultado da salvação. Logo que quem é salvo pratica boas obras. Amém? Para que ninguém se glorie, porque a diferença é que quando nós somos salvos, as nossas boas obras não são para nossa glória, são para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então nessa noite, para dar início nesse culto? Feche os seus olhos, meu irmão. Vamos levantar um clamor aqui ao Senhor Jesus. Nessa noite, deixe tudo, esqueça tudo e se liga no trono do Senhor Jesus. Fale com Ele nessa noite. Agradeça a Ele pelo dia que Ele te deu. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Senhor, estamos na Tua presença reunidos, ó Deus, para Te louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, pela Sua maravilhosa graça. Obrigada, Senhor Jesus, pelo Seu amor que tem nos alcançado, que mesmo nós sendo pecadores, que mesmo nós não merecendo, ó Pai, o Senhor tem derramado sobre nós a Sua misericórdia, a Sua graça, o Seu infinito amor. Senhor Jesus, eu Te agradeço, ó Pai, por esse dia que o Senhor tem nos dado, por mais um dia, Senhor Jesus, podemos participar do Teu corpo e do Teu sangue, e assim temos força, ó Pai, para continuarmos seguindo firmes nessas jornadas. Obrigada, Senhor Jesus, por cada irmã que está aqui neste lugar, que o Senhor venha abençoar essa igreja, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, cada um, aquilo, Pai, que cada um necessita. Eu não conheço os corações aqui, mas Tu és o Deus que sabe. O Senhor é o Deus que conhece cada coração. O Senhor pode fazer muito além, ó Pai, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Vem, Espírito Santo, sobre essa igreja. Enche, ó Pai, os corações. Nos aviva, Senhor Jesus. Derrama, Pai, o Seu poder neste lugar.
Aleluia, Espírito Santo de Deus, recebe, ó Deus, cada louvor entoado aqui nessa noite. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração sincera, que não seja apenas, ó Pai, da boca para fora, que não seja apenas o erguer de nossas mãos, mas que seja, Senhor Jesus, com sinceridade para Ti, Espírito Santo de Deus. Opera, Pai, neste lugar, recebe. E tudo, Senhor, seja para Ti e para a glória do Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus com o hino da harpa. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 291. Aleluia. Rude Cruz. Os irmãos podem louvar o Senhor Jesus, pode soltar a voz, dê o seu melhor para Ele nessa noite. Aleluia. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padecer e por mim já morrer, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, tem que levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. O grupo de louvor vai estar louvando ao Senhor Jesus.
esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço.
Glória a Deus. Continue adorando ao Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos todos louvar o Senhor Jesus nessa noite. Vamos fazer um coral bem bonito para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pois só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia.
Levante suas mãos e cante assim. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, Pois eu sei que vivo está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, procura agora, pois ressuscitaste em viveza. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ele ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado és, pra sempre o meu rei, ele vive e ele ressuscitou, pra sempre exaltado. Cante, igreja, pra sempre. Ele se entregou naquela cruz em seu lugar. O véu do templo se rasgou e hoje você é livre para adorar a Ele. Então adora a Ele nessa noite. Ressuscitou, ressuscitou. Aplauda, Senhor Jesus, bem forte. Aleluia. Eu quero deixar uma oportunidade para a irmã Maria. E logo após nós vamos estar ouvindo os departamentos louvar o Senhor Jesus. Os jovens vão louvar. E logo após os jovens, as irmãs do círculo de oração. Amém? Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja, com doce paz do Senhor Jesus. Amém? Pode glorificar o Senhor, igreja. Aleluias. te dar
de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, no teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Pequeno e tão falho, sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, pois sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, te dar o meu louvor. Vem meu louvor receber, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Som. Glória a Deus, aleluia. Mocidade de Geração do Avivamento, sal da igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Igreja, se coloque em pé, vamos adorar o nome do Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. O Rei da Glória se despiu da majestade, se assentou com pecadores. Nenhum brilho ao trono revelou. Quem saberia que seus olhos viram o universo sendo feito? Quem acreditaria que o seu centro já regeu o tempo? Homem tão simples, sem ter lugar onde repousar na estrebaria, não é o melhor lugar pra estrear. Quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência, e aquelas mãos moldou o homem à sua semelhança. Como o cordeiro, o mundo foi levado ao matadouro. Não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado e assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade, isso é glória em mim. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Seu coração na cruz rasgou, ficou calado e assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim, que tira o pecado do mundo, revela a eternidade, isso é glória em mim. Oh, oh, oh. Mas como o leão rugirá e todo olho verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Ele ressuscitou. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, é o bom pastor. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus El Shaddai, Yahvé Shammah, com toda a glória eu adorar. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida, eu sou o verdadeiro
jovens agradecem a oportunidade em nome de Jesus. O círculo de oração Déboras saúda a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Convido as irmãs para vir até a frente. Vamos adorar o nome do Senhor. Davi, eu abro mão das vestes reais e sem coroa aos seus pés vou me prostrar. Se precisar até a cinza eu vou descer e me humilhar, vou me prostrar diante do altar e te adorar. Mesmo na luz.
deixar uma oportunidade para a irmã Lídia estar louvando ou fazendo aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que podemos estar na casa do Senhor e podemos, ou quem pode dizer, bom estarmos aqui? Vamos louvar o Senhor Jesus com esse corinho para a honra e glória do nosso Deus, porque com certeza é o melhor lugar. Amém? Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh, aleluia. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, querendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, Jesus. E as palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos estar ouvindo a mensagem, mas agora chegou uma hora muito importante. Eu quero estar convidando aqui o irmão Éder para estar ministrando as ofertas nessa noite. Hoje é culto de primícias, dia de ofertar na casa do Senhor Jesus. Amém? Logo após, o irmão Éder vai estar orando e passando para o pastor que vai estar pregando. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos estar lendo uma passagem aqui, onde quase ninguém conhece. Malaquias 3:10. Amém?
Malaquias 3:10 diz o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Eu convido você que pegou a sua oferta, o seu dízimo, que trouxe hoje, segure na sua mão que o irmão vai estar passando, recolhendo as ofertas. E enquanto isso nós vamos estar fazendo uma oração para abençoar essas ofertas, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para louvar e agradecer o teu santo nome. E neste momento, Pai, nós te pedimos, recebe, Pai, as nossas ofertas, recebe, Pai, os nossos dízimos, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai, que nada é impossível para o Senhor, Pai. Aquele, Pai, que está precisando nessa noite, Pai, de um milagre, Pai, na área financeira, que o Senhor venha prosperar, Pai. O Senhor abre porta, Pai, onde não existe, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha prosperar, Pai, os teus filhos, ó Deus. Recebe, Pai, as nossas ofertas e os nossos dízimos nessa noite, Pai, para o louvor e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Aleluias. Não sei se alguém vai logo. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Ó Senhor, abençoa essa oferta. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Glória a Deus. O Senhor abençoa as nossas ofertas, amém? Convido o pastor a chegar aqui na frente. Se coloque em pé. Vamos estar orando por servo do Senhor nessa noite. Eu não sei se o pastor já está sentindo os dedão do pé já. Quase congelou hoje à tarde, né, pastor? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, Pai, neste momento, Pai, vamos ouvir a Tua palavra, Pai. Usa o Teu servo, Pai, com autoridade, com poder, com graça nessa noite, Pai. Transmite a Tua igreja, fala conosco nessa noite. O Senhor tem liberdade, Pai, de tocar, Senhor, aonde, Pai, nós não conseguimos, ó Deus. O Senhor tem liberdade nessa noite. Usa o Teu servo, capacita o Teu servo, Pai, com a graça do céu, ó Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Abra sua Bíblia no livro de a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, né? Aleluia. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. O versículo é o versículo 13 e o versículo 14 também. Eu estou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito em nosso meio, né? Aleluia. Glória a Deus. Colossenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 13 e 14. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia.
quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Hoje é um dia muito propício para falar sobre a cruz de Cristo. Você está aqui muito feliz com tudo em sua vida, porque um dia uma cruz foi fincada na terra, e aquele que estava pregado, aquele que foi pregado na cruz, é o Filho de Deus, e ele morreu não porque tinha feito alguma coisa errada. Ele não estava pregado naquela cruz porque ele era digno de ser pregado lá. Ele estava pregado na cruz porque eu e você tínhamos uma dívida impagável. Com todas as nossas forças, com todo nosso poder, jamais poderíamos pagar a dívida. Então, quando ele morreu naquela cruz, ele pagou a nossa dívida. Crucificação era uma punição muito severa. Talvez você não saiba, mas Jesus não foi o único que morreu na cruz. A crucificação era uma punição inventada há muitos anos antes de Jesus. Talvez pelos medos, talvez pelos persas, mas ela foi aprimorada, ela foi aperfeiçoada pelo Império Romano. O Império Romano caprichou na questão da crucificação. A história relata que uma vez o Império Romano mandou crucificar uma legião de soldados inteira à beira da estrada, para quando as pessoas passarem e virem aquelas pessoas penduradas, semi-vivas ou semi-mortas, pudessem ver e dizer: é isso que dá a levantar contra o imperador. Qualquer coisa que o imperador, o Império Romano, julgasse digno de morte, uma das maneiras que eles gostavam de punir era a crucificação. Era um bom exemplo. A pessoa crucificada, os outros passavam e viam ele lá. A crucificação, a ideia da crucificação não era matar de uma vez, não era matar, era matar numa tortura. Algumas pessoas, quando eram crucificadas, morriam rápido, mas tinham pessoas que ficavam dias agonizando. O ser humano é terrível. Sabe, o diabo, quando se apodera dos homens, eles fazem coisas inacreditáveis, coisas inconcebíveis. Você vê e você não acredita. O Império Romano crucificou a Jesus porque tinha uma acusação de que ele se dizia Deus, ele se dizia rei dos judeus. E se ele é rei dos judeus, ele está se opondo a César, que é o imperador. Então ele quer tomar o domínio de César, então é digno de morte. Essa foi a acusação que os religiosos da época inventaram para colocar Jesus pregado numa cruz. Talvez você não saiba, mas existem vários tipos de cruz. Nessa época existia uma cruz em T. Era uma madeira com uma travessa em cima e não tinha a parte de trás onde recostar a cabeça. Era um T, uma cruz em forma de T. Existia também a cruz em forma de X. Já ouviu falar na cruz de Santo André? André foi pregado numa cruz em X, não foi uma cruz igual a de Jesus, que é uma cruz mesmo, né? Um sinal de mais.
Essa de Jesus era esse tipo de cruz. E Jesus carregou essa cruz. E talvez você já viu desenhos animados, Jesus carregando uma cruz nas costas, uma cruz inteira. Mas na verdade não era isso que acontecia. Era carregado a travessa, aonde ele seria pregado. Só que essa travessa de madeira, madeira bruta, madeira dura, ela pesava cerca de 40 quilos. Ah, mas então não era tão pesado. Carrega 40 quilos, irmão. Pega 40 quilos, pega uma tora de 40 quilos e sai carregando pela rua. Ah, detalhe, antes de carregar os 40 quilos, espera um pouquinho que eu tenho uns açoites, 40 açoites. E os açoites não são com varinha de marmelo, são trançados, 7 tranças, e na ponta deles tem pedaço de osso, pedaço de metal, pedaço de pedra, qualquer coisa que sirva para machucar. Quando aquele chicote batia nas costas, ele cortava a carne. No arrancar do chicote, era possível arrancar pedaço da carne, da pele. São 40 dessas. E Jesus teve que aguentar. E sabe quem que devia estar lá levando essa chicotada? Eu, você. Era nós que deveríamos estar lá, porque a dívida não era dele, a dívida era nossa. Mas ele ficou lá e ele não fugiu dos açoites. Desde o momento que o Espírito desceu sobre ele, e que ele foi cheio do Espírito Santo, e que ele começou a fazer o bem, sinais e maravilhas, em todo momento ele soube que ele estava indo para este lugar. E em momento nenhum ele pensou em desistir. Até quando alguém lhe fez uma proposta dizendo: mestre, não diga isto de ti, ele disse: para trás de mim, Satanás. Era como se ele estivesse dizendo: eu não vim aqui para ser bajulado, eu não vim aqui para fazer uma fama e desaparecer, eu vim aqui para morrer na cruz, e é isso que eu vou fazer. Aleluia. Colocaram uma capa nele, colocaram uma capa nele para zombar dele. Colocaram uma coroa de espinhos. Olha ali o rei. Colocaram uma coroa de espinhos. Aí você pensa que eram uns espinhozinhos qualquer. Irmão, aqueles espinhos eram espinhos grandes. Aqueles espinhos cravaram na fronte de meu mestre. Se fosse na minha e na sua cabeça, não tinha nada demais. Porque nós merecemos uma coroa dessa, muitas vezes, por nossas reclamações, por nossas injúrias, por nossos pensamentos maus, por nossa maldade, por tudo que já fizemos de errado. Merecemos uma cruz daquela, uma coroa daquela, mas ele não merecia. Vale lembrar que ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e a sua coroa não tem homem que possa ter. Ele tem a maior coroa de glória. Mas antes, ele teve que ser humilhado por uma sociedade que não era digna nem de olhar para os olhos dele, colocando uma coroa de espinhos e gritando aí, ó: salve Rei dos Judeus, salve Rei dos Judeus. Você suportaria? Você aguentaria? Lembra que ele falou ao discípulo que arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, e a orelha caiu, ele foi lá e colou a orelha de volta. Lembra que ele falou, não faça isso, rapaz, se eu quisesse, agora mesmo eu pediria, e Deus enviaria uma legião de anjos ao meu serviço, em minha defesa. E eu quero lembrar você que a Bíblia diz que um anjo do Senhor desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil homens. Um anjo. Se ele se revoltasse, se ele desistisse de mim, se ele desistisse de você, nós estaríamos perdidos. Aleluia. Mas ele continuou. Colocaram uma cana na mão dele.
dizendo aí, o rei precisa ter um cetro. Está aí uma cana, serve? Ele tem um cetro. Ele tem um cetro de ferro. Hoje ele tem uma vara que rege todas as nações. Mas humilharam ele, mas ele nunca voltou atrás. Cuspiram no rosto dele, zombaram dele, disseram, diga quem bateu, colocaram uma venda nele e disseram, diga-nos quem te bateu. Tu és profeta, revela quem te bateu. E cuspiam, zombavam, batiam. Diz para nós quem te bateu. Você tem mansidão o suficiente para suportar isso? Você tem mansidão para suportar uma situação dessa? Você tem em suas mãos todo o poder, você pode fazer a diferença, mas você se contém, você suporta, você não grita, você não abre a sua boca, você não murmura, você não reclama, porque foi para isto que você veio. Ele foi fiel na missão, ele não arredou o pé, ele não voltou, ele veio para fazer isso e foi isso que ele fez. Aleluia. Ele carregou a cruz, e a cruz, ele estava tão debilitado, ele estava tão cansado, que ele não estava conseguindo chegar com a cruz até o destino. Então relata a história que chamaram um homem, Simão o Cirineu, para que o ajudasse a carregar a cruz. Que coisa contraditória. O Simão pensava que ajudava a carregar a cruz. Pensa nisso. Na verdade, ele é quem estava sendo ajudado, porque a cruz era minha, era sua, era do Simão também. Quando ele pensou que estava ajudando, era ele que estava sendo ajudado. Aleluia. Então, quando chega num lugar chamado Gólgota, Monte da Caveira, ele foi pregado naquela cruz. Os pés eram pregados. Existiam vários tipos de se pregar os pés. Alguns eram pregados com cravos em volta da madeira. Apoiava um pé de um lado e outro pé do outro, e com um cravo atravessava do outro lado, nos tornozelos. E a pessoa ficava ali como se fosse um parafuso segurando os pés. No caso de Jesus, eles pregaram um cepo e colocaram os pés em cima e pregaram naquele cepo. Então eles tiveram misericórdia dele, colocando Não, meu irmão, aquilo não era misericórdia, não. Aquilo prolongava a morte. Aí, como eu disse no começo, a ideia da crucificação era para que a pessoa ficasse sofrendo lá. Aquilo era para prolongar o sofrimento, para ficar mais tempo sofrendo. Os pés foram pregados, as mãos eram pregadas. Há quem diga que não era pregado, que era só amarrado. Ele foi pregado, a mão dele foi pregada, ele tem as marcas em sua mão. Ele tem as marcas para mostrar para toda a eternidade. As minhas mãos estão furadas. Quando o inferno quiser você, ele não pode te levar, porque ele mostra as suas mãos e diz: as minhas mãos são furadas, eu paguei o preço, aqui está a prova. Aleluia. Aleluia. Essas cruzes não eram muito altas. A história vai relatar que elas deveriam ficar em torno de 50 centímetros acima do solo. Até porque dava para conversar, né? Jesus conversou com João, as pessoas zombavam dele e ele ouvia. Então havia possibilidade de, não era tão alto assim, não era uma cruz lá na altura. Ela era uns 50 centímetros da terra. Uma coisa que talvez você não conheça também, não saiba,
é que aquele quebrar as pernas, quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, aquilo não era maldade, aquilo ali era misericórdia. Porque quebrando as pernas, a pessoa morria logo. Era considerado um ato de misericórdia quebrar as pernas do crucificado. Porque aí a pessoa com a perna quebrada não aguentava mais suportar o peso e se jogava para baixo. E morria mais rápido. Existia tantas coisas que podiam matar Jesus naquela cruz. A falta de circulação poderia matar. O tétano poderia matar. Existem tantas coisas que podem matar uma pessoa nessas condições. Mas quando eles vieram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já havia expirado. Por que Jesus expirou? Porque Jesus não demorou mais para entregar o Espírito. Ainda esta semana eu ouvi que dependia muito dos açoites, do primeiro tratamento lá, antes de ir para a cruz. Tinha uns que eram menos açoitados, sofriam menos aqui, demoravam mais para morrer na cruz. Mas como Jesus sofreu tanto, foi tanto açoitado, foi tanto esmurrado, ele foi com o corpo tão dilacerado para aquela cruz, ele não ia suportar muito tempo. Quando eles vieram para quebrar as suas pernas, ele já havia entregado o Espírito. Aleluia. Por que a mensagem da cruz é tão importante? Por que a mensagem da cruz é tão importante? Nós lemos que ele se humilhou por nós, ele foi maldito por nós. A cruz era nossa, mas ele tomou para si. Existem pelo menos 7 realizações universais que englobam o mundo inteiro da cruz. A primeira delas é quando ele foi pregado na cruz, o poder da morte foi quebrado. Ele levou a morte que era nossa. Quando ele morreu na cruz, ele nos deu vida. Segundo Timóteo 1:10 diz assim, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. A cruz quebrou o poder da morte. A morte perdeu o poder. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, a morte ainda tinha poder. Mas quando ele morreu na cruz, nós conquistamos vida. Lembra, Jesus disse: eu vim trazer vida e vida em abundância. Aleluia. A morte escraviza os homens. O pensar na morte faz com que os homens se tornem escravos. Porque para tudo nessa vida as pessoas conseguem achar solução. Mas todo mundo sabe que não existe solução para a morte. O teu dinheiro não paga a solução para a morte. Os teus cursos, não existe alguém dando um curso como driblar a morte. Se tiver, é mentiroso, é falso. Porque a morte não se dribla, não se engana a morte. Fazem até piadas de alguém que enganou a morte, mas a morte não se engana, não se dribla a morte. O homem natural não tem solução para o caso da morte. Para a vida ele faz e desfaz e refaz, mas a morte não tem como dar jeito. Mas Jesus deu jeito na morte. Aleluia. Quando ele desceu, ele levou o cativo para cima, o poder da morte. Se Jesus não houvera morrido na cruz, nós não teríamos controle, não teríamos poder da morte, sobre a morte. A morte é resultado do pecado, e o Satanás é o agente do inferno para levar as pessoas à eternidade. Segundo a realização universal da morte da cruz, o problema do pecado
foi resolvido. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que purifica pecado não é oração, não é jejum, não é leitura bíblica, não é frequentar a melhor igreja, não é ser o melhor homem da terra. O que purifica pecado ainda é e sempre será o sangue de Jesus. Você pode se esforçar, mas você só tem solução para o pecado através do sangue de Jesus. Por isso que qualquer pessoa é igual. Todo mundo pode fazer o que quiser, mas diante de Deus todos precisam do mesmo sangue. O mesmo sangue que purifica o rico, purifica o pobre. Purifica o bonzinho, purifica o ruinzinho. Aquele que você acha indigno de salvação, o sangue purifica ele também. É só o sangue que purifica pecado. É só a morte de Cristo na cruz que resolve o problema do pecado. Não tem, irmão. Miguel, vou falar para você, é um anjo, é um arcanjo que, olha, eu já vi pastor dizer assim: Senhor, quero o Miguel aqui. Não sabe o que está falando. Se Miguel chegar, ele morre. Miguel é de uma glória, é um arcanjo cheio de, é um arcanjo guerreiro. Ele é general dos exércitos de Deus. Aí o camarada me disse: Deus, manda Miguel aqui. Mas Miguel não morreria na cruz. E se morresse, não resolvia o problema do pecado. Não tem. Moisés não resolveria o problema do pecado. Moisés também pecou, irmão. Deus falou com ele: vai lá e fala com a rocha. Ele foi lá e estava tão impaciente com o povo que foi lá e bateu na rocha. Já viram água sair da rocha? Vai ver agora. Perdeu a paciência. Não tem uma pessoa, mas o sangue de Jesus purifica todo o pecado. A redenção eterna foi efetuada. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Antes de Jesus, os religiosos tinham que, cada vez que pecasse, tinha que levar um bode para sacrificar. Então o sacerdote colocava a mão na cabeça do pecador e transferia para a cabeça do bode e matava o bode, simbolizando que aquele bode estava morrendo no lugar daquele pecador, e o bode perdia a vida, mas o camarada saía, já pecava de novo, lá vinha ele com o bode. Ele já tinha bode reserva, quando precisar tenho. E uma vez por ano tinha que fazer o dia da expiação. Um homem santo, um homem puro, o sumo sacerdote tinha que entrar no lugar santíssimo para fazer expiação pelo povo. Acontece que se ele estivesse naquele dia, num dia não muito bom, hoje levantei com o pé esquerdo, mas tem que ir lá fazer o dia da expiação, ele ia morrer lá dentro. E ninguém podia tirar ele de lá. Então colocavam uma corda amarrada nele e sininhos que balançavam. Enquanto ele estava ministrando, os sininhos balançavam, e quem estava no lugar santo dizia: ah, o sumo sacerdote está vivo, está vendo barulho. Mas acontece que se ele morresse, caísse, não tinha como entrar. Então os que estavam fora puxavam ele para fora. O lugar é santíssimo. Uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar. Ei, deixa eu falar um negócio. Jesus entrou uma vez e efetuou uma eterna redenção. Aí vem o escritor da carta aos Hebreus e diz: entremos com ousadia no lugar santíssimo. Pode entrar, Jesus abriu o caminho. Você pode entrar e ter a livre acesso com o Pai. Você foi comprado. A reconciliação foi efetivada. Mais um, eu já quero terminar, quero concluir, para nós partirmos para a Santa Ceia. A igreja foi formada. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, não tinha igreja. Não teria como ter igreja.
Efésios 2:16 diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. O corpo aqui é a igreja. Atos capítulo 20, versículo 28: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja foi formada com o sangue de Cristo. Mais uma realização da cruz: as coisas celestiais são purificadas. Até o céu foi purificado. Hebreus 9:23: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores que estes. Tudo converge em Cristo. Tudo. O céu, a terra, o tempo, tudo converge em Cristo. Então, quando você levanta a sua mão e diz glória a Jesus, o inferno perde. Quando você rende a sua vida a Cristo de todo o coração, o inferno perde. Todo o céu glorifica Jesus. Quando Jesus andava na terra, o próprio Deus abriu os céus e disse: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. O desejo do Pai é que o Filho seja glorificado. O Espírito Santo, Jesus disse, veio para glorificar a Jesus. Disse Jesus: ele me glorificará. O Espírito Santo que há de vir, ele me glorificará. E eu e você, o que devemos fazer? Glorifica Jesus. Glorifica Jesus através da sua vida, através dos seus negócios, através das suas ações, não só com a boca, não só no culto, mas em tudo quanto você fazer. Diz a Bíblia: tudo para a glória de Deus. Glorifique Jesus em tudo, porque Ele é digno de glória. E a superioridade de Cristo foi declarada, Romanos capítulo 14 e versículo 9: porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Deixa eu falar uma coisa séria: os homens na terra vivem, planejam, casam-se, dão-se em casamento, fazem o que querem, comem, bebem, compram, vendem, fazem negócios, compram empresas, vendem empresas, fazem muitas coisas, se tornam imperadores, se tornam poderosos, viajam o mundo, conhecem tudo, sabe de tudo, com um conhecimento terrível, uma biblioteca terrível, faz o que bem quer. Mas um dia, cada um desses vai ter que se colocar diante de um trono. E quem está sentado no trono é aquele que morreu lá na cruz. Aleluia. Aquele que quando palmilhou a terra não voltou atrás um segundo. Aquele coração valente que continuou insistindo por você, que nunca desistiu. Ele vai estar assentado sobre o trono. E um a um dos homens, diz a Bíblia em Apocalipse 20, grandes e pequenos, todos um por um, diante do trono, para ser julgados segundo as suas obras. A Bíblia diz que nesse dia que não tem começo nem fim, a hora que iniciar não tem hora para terminar, até o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Aleluia. Irmão, hoje você está vivendo a sua vida, e a sua vida é uma bênção. Você tem mais, que nem diz o meu irmão, você tem mais do que merece. Deus tem te abençoado muito. Você está feliz, sorridente, tem uma igreja para congregar,
O som é bom, apesar que o pastor grita, mas o som é bom. O pastor não é perfeito, mas também não é tão ruim também, né, irmão? As crianças estão com saúde, está tudo certo. Às vezes você tem uma prova, glorifica a Deus pela prova. Às vezes você tem uma adversidade, glorifica a Deus pela adversidade. Quando Deus envia uma adversidade, Deus está te amando também. Quando envia uma prova para você, Deus te ama também. A vida não é feita só de momentos bons. Tem momentos que são momentos até ruins de atravessar. Eu já passei por situações que eu olhei e falei: Deus, por que eu tenho que passar por isso? Eu já ouvi coisas que eu disse: por que eu tenho que ouvir isso? O que eu fiz para ouvir isso? Mas eu continuei e aqui estou. Eu vou dizer uma coisa para você: não desista. Não se acovarde. Não olhe para trás. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E Deus disse: a minha alma não tem prazer em quem recua. Siga o exemplo de Cristo. Você tem uma missão, e a sua missão é glorificar o nome de Jesus. Seu alvo é para frente, irmão. Seu alvo é Cristo, é para frente, sempre para frente. Não olhe para as laterais, para o lado, para baixo. Seu negócio é para frente e para cima. Não, nunca para trás. Não volte atrás, não desista. Nem que seja rastejando, nem que seja em momentos difíceis, mas continua para frente. Seja como Cristo, que nunca voltou atrás, que nunca recuou, nunca desistiu. Ele fez isso por você. Siga o exemplo, faça isto, vá até o Calvário, mas não desista, porque haverá uma recompensa eterna. Assim como Cristo foi vitorioso e se assentou à direita de Deus, aquele que não desiste, aquele que vai até o fim, como disse Jesus, aquele que perseverar até o fim, esse terá uma coroa de glória, uma coroa de vida, uma coroa de justiça, será honrado pela eternidade. Os anjos reconhecerão o teu esforço na terra, você será lembrado por eternidade em eternidade, anos e anos sem parar. Vale a pena, não desista. Aleluia. Vamos colocar de pé para nós orarmos, e logo após aí já vamos estar ministrando a ceia, né? Glória a Deus, porque nós temos aí mais algumas coisas para fazer hoje ainda, né? Nessa oração, eu quero que você peça graça a Deus. A dívida sua foi paga. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há. O diabo não pode te acusar. Jesus pagou o preço, a dívida foi paga. Toda acusação do diabo é falsa. A tua carne não pode te acusar, não existe ninguém que possa te condenar. Confia em Cristo. Ele pagou o preço. Entrega o seu coração a Cristo, como diz Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Confia em Cristo. Aleluia. Nesta oração, peça graça ao Senhor, para que Ele possa te ajudar nisso. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua morte na cruz, porque esta morte, meu Deus, nos trouxe vida. Naquele dia a morte morreu e a vida veio para permanecer conosco. Nos ajuda, Senhor Deus, a crer, a nunca negar o teu sacrifício. Nos ajuda a olhar somente para ti, não para as circunstâncias, não para as dificuldades, não para aquilo, Senhor Deus, que sobrepõe sobre nossas vidas, mas em nome do Senhor Jesus, que o teu Filho seja honrado e glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar. Glória a Deus. Hoje nós tivemos aí um batismo. Aleluia. E foi batizado Lucas Eduardo dos Santos Hoffman. É tu, né? Glória a Deus. A Vitória dos Santos Pereira. O Gabriel Espíndola Moreira Franco.
e a Pamela Franciane Fernandes Correia Silveira. Eu quero convidar vocês aqui, porque eu tenho um negócio para vocês. Aleluia. Alguém tira foto, nem que seja com o celular. Eu esqueci de trazer a câmera, né? Vai tirar uma foto de vocês todos. Aleluia. Depois, se vocês quiserem tirar foto com os pais ali. Fala, Deus, tá parecendo o Miranda Leal. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha. Isso fazia tempo que não acontecia aqui, né, irmã Lídia? Glória a Deus, mas Deus está dando graça, né? Aleluia. Nós temos também alguns irmãos que serão recebidos por aclamação. Eu quero convidar aqui o nosso irmão Ederson Henrique Silveira, irmão João Batista de Souza Santos, isso, irmão João, a irmã Patrícia Gomes de Oliveira, a irmã Maria Vitória Oliveira dos Santos, o irmão João Victor Oliveira dos Santos. Esses serão recebidos por aclamação. Glória a Deus. Ficou alguém? Esqueci de alguém? Não, mas ela já foi recebida no batismo, né? Aleluia. Glória a Deus. Aí, se vira para o lado da igreja aqui. Cadê o... Ah, tá lá no carro. Isso. Aleluia. Os irmãos vão se acostumando, irmão, que daí culto e ceia mais ou menos sempre vai ser assim, tá? Aleluia, tá? Vai vendo. Jesus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Quem vai tirar foto dos irmãos aqui também? Aleluia.
Glória a Deus. A igreja recebe os irmãos em comunhão? Glória a Deus. Então, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Podem ir aos seus lugares. Nós já vamos estar celebrando a ceia. E lembrando aos irmãos que em breve nós já vamos começar com o novo discipulado, né? Mais uma turma aí. Logo nós vamos estar discipulando e batizando também. Daqui uns 2, 3, 4 meses, não sei, mas logo nós teremos outro batismo. Vamos esperar passar o inverno, né? Essa vez foi benção, né, irmão? Mas ao próximo vai estar um pouquinho mais quente, né? Aleluia. Os irmãos que foram batizados, os que foram recebidos, todos podem participar da ceia, tá, irmãos? Podem participar da ceia hoje, tem liberdade para estar participando da ceia. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Quero convidar aqui diácono irmão Jauri, diácono Éder, pedir para o irmão Lázaro ficar na porta para nós, enquanto a irmã que vai cantar o hino da harpa aqui, quem quer? Glória a Deus. Aleluia. Apressa-te. Aleluia. Glória a Deus. Essa igreja está crescendo, irmão. Daqui uns dias nós vamos ter um para cada departamento aí, vai ficar maravilhoso, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor na primeira carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 23. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 23 a seguir.